As criaturas nas mitologias normalmente são saco de pancadas, tanto de deuses quanto de humanos. Mas algumas são tão poderosas quanto, ou até mesmo mais que os deuses. Aqui você vê 10 dessas que são tão poderosas que poderiam facilmente humilhar as divindades. Sharia, um espírito da mitologia tupi-guarani, ela seria uma onça que é responsável por causar os eclipses, chamada também inclusive de onça celeste. Se na mitologia nórdica o Skoll e o Hati são responsáveis por perseguir o Sol e a Lua, aqui nessa mitologia o responsável por isso é o Sharia. Só dele perseguir a Jaci e o Guaraci já seria o suficiente para estar na lista, mas tem uma história que ele vai um pouquinho mais longe. Uma certa vez os dois irmãos estavam andando e avistaram o Sharia pescando. O Guaraci então teve a ideia de fazer uma brincadeira. Ele entrou na água e fingiu ser um peixe grande puxando o anzol. O Sharia, quando puxava a linha para fora d'água, o Guaraci soltava, fazendo com que a onça caísse para trás. A Jaci tentou imitar o seu irmão, só que quando ela foi fazer isso, a onça acabou sendo mais rápida e pescou a Jaci e matou ela com um bastão de madeira. Pois é, meio triste essa história. Mas depois o Guaraci acabou recuperando os restos mortais dela e ressuscitando ela. E é isso que simbolizaria o eclipse. Jormungandr é a famosa serpente do mundo da mitologia nórdica. Era tão grande que rodeava o mundo inteiro. Era um dos filhos do Loki com a gigante Angbodda e a eterna inimiga do Thor, o poderoso deus do trovão. Seu tamanho era gigantesco e tinha um veneno que era extremamente mortal. Ela foi lançada nas águas profundas pelo Odin, o líder dos deuses, e lá quando ela se mexia, ela causava terremotos. Uma certa vez a Jormungandr quase acabou morrendo mais cedo. Em uma pescaria que o Thor e o Hymir estavam fazendo, o deus do trovão acabou pescando a Jormungandr, puxou ela para fora d'água e quase deu uma martelada nela. Mas o Hymir acabou cortando a linha de pesca porque ele tinha medo que o Ragnarok começasse antes da hora. Mas no fim dos tempos, no Ragnarok, o Thor e a Jormungandr vão se enfrentar até o fim, que acabará resultando na morte dos dois. O outro dos filhos do Loki, o Fenrir, é um enorme lobo, o maior dos animais terrestres. O que Jormungandr era para os animais aquáticos, o Fenrir era para os animais terrestres. Ele foi criado entre os deuses, mas como ele começou a crescer muito, o Odin resolveu prendê-lo. Um detalhe é que todos ali tinham medo dele, menos o deus Tyr. Vou contar a história dele de uma maneira bem resumida aqui, porque eu já contei ela inteira em um vídeo que eu fiz sobre o Tyr. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui no card e na descrição, caso você se interesse. Bem, depois de 2 tentativas, os deuses conseguiram prender o Fenrir, sacrificando a mão do Tyr. Mas mesmo assim, o Fenrir ainda quase consegue morder os deuses, que depois acabam fincando uma espada na boca dele. O Fenrir acaba derrotando Odin. Se isso não é humilhar os deuses, eu não sei o que é. Mas de qualquer forma, depois ele acabará sendo morto pelo Vidar. A última dos filhos de Loki, com Angbodda, não é bem uma criatura, até porque depois ela passou a ser considerada uma deusa da morte. Mas por causa da família dela, eu acho que ela se encaixa aqui na lista. Por Odin foi oferecido para ela governar o submundo, e ela aceitou, por se sentir mais confortável entre os mortos do que entre os vivos. Lá ela recebe as almas daqueles que morreram sem glória, de velhice ou de doença. Dizem que em seu reino, a Hela é praticamente invencível, tanto que ela raramente sai de lá. No Ragnarok, por exemplo, ela nem se mexe, ela só libera um exército para o seu pai, que é o Loki, usar na batalha. Uma certa vez ainda, ela não humilhou apenas os deuses, mas como todos os seres vivos da Terra, na morte do Baldur. Quando pediram para que ela liberasse a alma do deus, ela falou que liberaria, mas apenas se todos os seres vivos chorassem pela morte dele. Amit, na mitologia egípcia, é a personificação da retribuição dos deuses. É também a responsável por devorar aqueles que não têm um bom resultado no tribunal de Osíris. O seu corpo é formado por parte de vários animais, como hipopótamo, crocodilo e leão. E possui outros nomes, como por exemplo Devoradora de Milhões, Comedora de Almas e Demônio do Submundo. Em resumo, a Amit vive no Duat e ela fica perto daquela balança da deusa Amat, a deusa da justiça. E naquela balança é onde o Anubis coloca o coração do morto e também uma pena da deusa Amat. E se o coração for mais pesado que a pena, aí é onde a Amit trabalha, devorando a alma do morto, levando ele para a morte eterna. Esse monstro era tão poderoso que era considerado a junção de todos os medos dos homens, na morte e na pós-morte.
Roots Lang é uma lendária criatura da África do Sul que dizem habitar uma caverna em Wintersveld. A aparência dele é de um enorme elefante que tem uma cauda de serpente. Segundo a lenda, durante a criação, os deuses acabaram cometendo um erro de criar o Roots Lang e deram para ele uma enorme sabedoria. Quando perceberam o erro que cometeram, resolveram dividir ele em duas criaturas, criando assim a serpente e o elefante. Porém, um deles acabou escapando, o que acabou gerando novas criaturas. Dizem que eles adoram pedras preciosas, sendo essa a única maneira de escapar deles, oferecendo algumas pedras. Bem, o Tifão é o clássico, né? Ele é o famoso gigante monstruoso da mitologia grega, que é filho de Gaia com o Tártaro. E com a Equidna ele gerou vários outros monstros, que também são muito famosos, como por exemplo a Hidra, o Cérbero, a Esfinge e muitos outros. Ele tá aqui nessa lista porque ele simplesmente humilhou o Olimpo inteiro, e teria sido pior se os Zeus não tivessem tido ajuda, hein? A Gaia pediu para o Tifão para que ele vingasse os seus irmãos gigantes e os titãs. Então o Tifão começou a subir pelo Monte Olimpo, e só nessa subida todos os deuses fugiram para o Egito. Mas lá no Monte Cássio o Tifão encontrou os Zeus e os dois lutaram, e teve uma vitória incontestável do Tifão, com direito a algumas humilhações ainda. Ele roubou os raios dos Zeus e também os músculos dele, mas com a ajuda do Hermes ele recuperou essas coisas, e depois com a ajuda das Moiras ele acabou derrotando o Tifão. Mas no X1 mesmo, o Zeus acabou levando uma bela surra. Surtur é um Jotun antigo da mitologia nórdica e líder dos gigantes de fogo de Muspelheim. Ele participa do Ragnarok indo contra os deuses Aesir e também enfrenta o deus Frey. Mas depois disso, as chamas dele engoliriam o mundo inteiro. Surtur ainda aparece como sendo o primeiro dos seres, existindo antes da Odumbla e antes do Ymir. Muspelheim é um lugar que somente os seres que nasceram ali conseguem viver. Mas mesmo assim, o Surtur ainda fica na fronteira com sua espada de fogo, para impedir que alguém entre, e também esperando o Ragnarok. Behemoth, ou Behemoth, é uma criatura bíblica, que aparece sendo descrita no livro de Jó. Ele possui uma couraça e parece ser uma criatura que vive no deserto. É um monstro gigantesco que, segundo a descrição, deveria parecer um leão. Mas, pelo menos toda a arte que eu vejo, ele aparece como sendo um dinossauro ou como uma espécie de rinoceronte. Apesar também que Behemoth seria a maneira que os hebreus chamavam os hipopótamos. Segundo a tradição judaica, a missão do Behemoth é esperar o dia em que Deus chegará para ele e pedirá para que ele mate a primeira criatura dessa lista. Os dois acabarão morrendo, mas o Behemoth será glorificado por ter cumprido a sua missão. Leviatã, segundo a Bíblia, é uma gigantesca criatura marinha, embora algumas vezes essa palavra pode ser usada também como uma metáfora. Algumas fontes, inclusive, descrevem Leviatã como sendo um serafim caído, que tomou a forma de uma serpente. Ele é a oposição a Behemoth, que seria a terra, e Ziz, que seria o ar. E antes que vocês perguntem, o Ziz não tá nessa lista porque eu não achei que ele é muito de briga. Mas enfim, o Leviatã seria as águas. Ele pode ter a forma de uma serpente, de um dragão ou até mesmo de uma baleia. Seus dentes são extremamente poderosos e suas escamas funcionam como se fossem uma armadura. Ele também pode cuspir fogo, fazendo assim com que os únicos que possam derrotar ele sejam o Behemoth e o próprio Deus. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar ele deixando o like ou dislike, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, se tiverem alguma ideia para um próximo vídeo, deixem aí nos comentários, beleza? Valeu, falou, tchau!